Bom, então nós vamos passar a roda de conversa, um papo instigante sobre esse tema, né, o tema do livro, A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos. E chamaria, então, para compor aqui e fazer parte desse debate, os ornitólogos Lucas e Luciene. Tá? E, citado aqui pela Miriam, os passarinhos do coração dela, né, que batem diferente, passou a bater diferente também no nosso coração. E a Miriam e o Sérgio para ajudarem nesse debate, contribuírem muito no nosso conhecimento. Queremos agradecer aqui a presença do prefeito Marco Antônio, que nos honra e que representa um abraço para toda a nossa cidade. Eu queria fazer um lançamento aqui diferente, que tivesse tudo isso. Encontro com crianças, eu estou doando para todas as escolas públicas, IAPA e outras instituições de crianças. Eu estou doando um exemplar de cada um dos meus livros. Na escola Agenor Luiz de Alves, eu estou doando um pouquinho mais de livros. E tem também o fato de que toda a renda, como vocês ouviram falar, é para os projetos culturais aqui do Casarão. Mas o que eu queria falar de início é que por que é importante estar com eles dois aqui? Né? Porque, na verdade, esse livro é um casamento da fantasia, né, da observação, que eu sou jornalista, então jornalista tem que observar mesmo, com a ciência, porque tudo que eu escrevia eu mostrava para eles, e eles olhavam para dizer se eu não tinha colocado o pica-pau no lugar errado, o sabiá se comportando como o pica-pau, o tico-tico, o bem-te-vi, enfim, ali está tudo tecnicamente, tem que estar tecnicamente correto. Mas eu queria também, principalmente divertir a criançada, e aí ensinando por dentro. Então, eu fiz um livro que tem muita coisa para... Estou ensinando algumas coisas, mas nada para aborrecer as crianças. Ah, que livro chato. Então, não tem assim, as palavras que pertencem ao mundo do meio ambiente, para a gente se comunicar, né? Sustentabilidade, ecologia, e tudo isso, não tem no livro. Tem palavras que as crianças gostam, né? E tem isso que eu quis fazer, que é criar uma história com enredo, com expectativa e tal, porque eu fui uma criança leitora, gosto muito de livro, e, como disse a Mariana Goldinho, a gente tem que incentivar cada vez mais o prazer da leitura. Eu tenho outros livros sendo lançados futuramente, e todos esses buscando isso, o prazer da leitura. Mas eu queria passar para eles, aqui, já que a gente está fazendo uma roda de conversa, para cada um falar um pouquinho sobre o livro, como é que viu. Mas saibam que foi isso, uma parceria deles dois, que são dois fantásticos ornitólogos, tem uma ONG, Aves Gerais, fazem monitoramento ambiental, protegem, tem uma RPPN, e protege sua própria terra, fazem seu próprio replantio, fazem seu trabalho para ajudar as futuras gerações, e me ajudaram nesse livro, porque a gente fez um workshop, e o workshop com eles foi uma delícia. Gente, olha... É o seguinte, era acordar de madrugada, tomar um cafezinho, quando chegava o cafezinho estava feito, nós íamos para dentro do mato, ouvir passarinho. Gente, é muito melhor do que ler a ata do Copom sobre a taxa de juros. Eu confesso para vocês que foi muito mais divertido. E aí, depois, eles me davam aula, eu gravei, depois eu ouvi várias vezes o que eles estavam explicando, para não cometer nenhum erro com os passarinhos, e estar correto, mas, ao mesmo tempo, passando com uma grande aventura, porque, na verdade, a vida é uma grande aventura, e a gente tem que tentar colocar isso nos livros. Boa noite. Eu e o Lucas, a gente ficou... Na verdade, a gente ganhou um presente, né? Porque ornitólogo, a gente que trabalha com monitoramento, levantamento de aves, geralmente a gente trabalha para empresas, a gente trabalha com consultoria. E as empresas, elas precisam, né? É uma necessidade. E a Miriam foi a primeira particular, a primeira pessoa que teve o interesse, uma pessoa física que teve o interesse. Então, tem lá a nossa
a gente fundou Aves Gerais, e não sei o quê. Aí foi o Elmar Filho, né, que é o sobrinho da Miriam, que achou a gente e falou, olha, tem um pessoal que faz inventário de passarinhos. E aí acho que ela falou, que legal, traz eles para cá, e daí veio a história toda, né? Então, a gente se sente muito honrado em participar, né, em ter ido lá com Miriam e Sérgio, e muito feliz do resultado, né? E aí, lendo o livro, além de ter essa satisfação de ter essa técnica, porque a gente que estuda o assunto, a gente vê o tanto de erro que tem por aí. A gente chamando ave de passarinho, falando um monte de besteira na televisão. É um monte de erro mesmo, e as pessoas vão atropelando isso. E os livros que a gente vê, infantis, são poucos que retratam a nossa fauna, né? Outro dia mesmo estava lendo para o meu sobrinho um livro, mas é lá da África, né? Do leopardo, do elefante. Então, isso é uma riqueza. Boa noite, gente. Na realidade, a gente ficou muito surpreso, muito grato com o livro, que a gente, quando foi convidado para fazer o inventário, a gente fez um relatório técnico sobre as aves que tinham lá na RPPN. E, geralmente, na academia, eles falam, né, que a gente, ornitólogo ou outros meios, geralmente a gente lê o que ninguém lê para escrever o que ninguém vai ler. E, geralmente, o linguajar acadêmico, infelizmente, ele é muito chato. Se você pegar um artigo científico para ler, eles são chatos, né? E o nosso relatório, a gente tentou deixar ele menos chato, mas não tinha poesia nenhuma. E quando a gente viu que a Miriam transformou, né, o conteúdo numa história, né, genial, e respeitando mesmo, né, sendo fiel, tendo cuidado de respeitar, de retratar de como ocorre, né, a fauna da região. A gente contou no livro, são, se eu não me engano, 49 espécies que você cita no livro. Então, muito legal, né? 49 espécies, que riqueza, né? No Brasil, a gente tem mais ou menos 1.900 espécies de aves. Aí não sei se vocês têm ideia de qual que é o país que é mais rico em aves, né? O Brasil está em segundo lugar. Ele perde para a Colômbia. A Colômbia é o primeiro lugar, o Brasil é o segundo, terceiro é o Peru, quarto, Indonésia, quinto, Venezuela, não, Equador, sexto, Venezuela. Então, nos 6 primeiros, 5 são da América do Sul. Olha que fantástico. África, você vai encontrar país da África lá embaixo. Mas a gente pode encontrar novas espécies e aí passar a Colômbia, certo? A gente, era 1800, o Brasil ele tem um comitê brasileiro de registros ornitológicos, que ele meio que oficializa quantas espécies são, se isso é uma espécie válida ou não. Então, a última versão são 1.800 espécies. De lá para cá, nesses últimos 2, 3 anos, eles descreveram mais algumas espécies, né, que muito na Amazônia, entre a Amazônia e Cerrado, então eles descreveram. A Colômbia ganha do Brasil muito por causa dos Andes. Os Andes são riquíssimos, né? E o gradiente altitudinal para as aves é importantíssimo, porque tem ave que ocorre só de 4.500 a 4.600. O Brasil mal chega nos 3.000, né? Mas o Brasil tem uma vantagem em relação aos países andinos. Todos os outros que eu citei, né, são países andinos. O Brasil tem a Mata Atlântica. E nenhum desses países tem a Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem 199 espécies que só ocorrem na Mata Atlântica. Então, o Brasil meio que compensa. A Colômbia ganha do Brasil por causa de beija-flor. Beija-flor, enormidade de beija-flor que a Colômbia tem, sabe? É uma coisa assustadora.